com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse frio, eu me lembro do tempo que nós estávamos no Paraná, antes que nós sofremos acidente, pastor Renato. Nós estávamos nesse frio aí de um negativo lá, irmãos. Blumenau, esse calorão, né? Nós enfrentamos esse frio lá quando fomos para a missão. E um dia eu fui convidado para pregar às 3 horas da tarde numa cidadezinha chamada São João, no Paraná, perto de Palmas, onde nós estávamos. E o irmão passou lá, pegou nós de Tupique, eles chamam de Tupique, né? Que o van ou o Kombi é Tupique, lá na estado nós estávamos, é a mesma coisa. Foi eu, ele, a esposa, nessa cidadezinha, passando por dentro dos pinhos, né? Eles plantam pinho lá, pinheiro, mas 1 hora de carro ali dentro. Chegamos no interiorzão, e eu disse, é só eu, o casal aqui, o pastor e a mulher dele, né? 3 horas da tarde, frio, ninguém suportava o frio daquilo lá. Dobrei o joelho, uma igreja grande, Assembleia de Deus de madeira, bem no interior. Dobramos o joelho, oramos. Quando eu me levantei, tinha gente em pé, de tanta gente que tinha. O banheiro fora, sabe aquele banheirinho fora ainda? Eu fui no banheiro fora, e quando eu olhei no estacionamento, tinha tobata, tinha carroça, tinha caminhoneta, tinha uns carros bons, porque o povo lá, alguns têm um dinheirinho, para a glória de Deus. E eu hoje, olhando as igrejas num todo, irmãos, para vir para a igreja é uma guerra. O povo, se chover eu não saio para não sujar o carro. Se está frio, eu sinto frio. Se está calor, eu não vou. Irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, nos últimos dias sobrevirão dias maus. Aproveitamos agora, irmãos. Aproveitamos a servir e adorar a Deus, porque vai chegar uma hora, isso daqui não vai existir mais. Eu não vim ameaçar você, só que aproveita, irmão. Se eu tiver condições de estar na igreja, eu porque tenho a minha esposa, todos conhecem. Senão eu estaria 7 dias por semana adorando ao Senhor. Não que eu não adore em casa, não que eu não ore, não jejum, não leia, mas o bom é nós estarmos aqui reunidos com o povo, dizendo, esse é o povo que faz parte da minha família. Capítulo de número, aleluia. Eu fui convidado hoje para estar aqui, as pessoas viram que era eu e alguns não vieram, né, pastor? Não. Mas Jesus é bom. Agora que eles verem o vídeo, nós vamos estar orando por eles. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo, capítulo de número 31, eu quero falar sobre chamado de um obreiro, ou de uma obreira, ou de um crente em Cristo Jesus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 31, e eu agradeço a Deus pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. Aleluia. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos acharem. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 31. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Ou melhor, 2 versículos, dizendo melhor para os irmãos. Está escrito assim: Deus falou, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Aleluia. Eu também fiquei assim quando Deus falou para eu ministrar isso aqui. Não entendi nada, mas depois a gente foi falando com ele, ele foi nos explicando o que ele queria falar conosco. E eu vim compartilhar com vocês nessa noite o chamado de um obreiro na casa do Senhor. Amém, aleluia. Aleluia. Tem alguns requisitos para ser um obreiro. Quando eu digo obreiro, aleluia, não é somente estar em cima do altar. Podemos fazer uma oração, meus irmãos? Aleluia. Amém. Senhor, Tu és fiel e pela Tua palavra nós sabemos que Tu não mudou. Então nessa noite, Senhor, como nós oramos, vamos repetir. Fala conosco através dela, Pai. Porque nós sabemos que ela não mudou. Ela não vai mudar. Aleluia. Então nessa noite, Senhor, se Tu puder, aleluia, falar conosco e quiser falar conosco, fala do Teu jeito. Como disse o pastor que orou por mim,
que se hoje for o meu último dia que eu prego, eu quero ter a certeza, Pai, aleluia, que eu, aleluia, preguei aquilo que Tu mandou, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você assente e adore ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava, aleluia, a semana toda, como o pastor Edenilson orou ali, falou que eu estava a semana toda buscando de Deus uma palavra para estar entre os irmãos. E o Senhor, aleluia, falou muito ao meu coração sobre essa passagem. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Moisés. No capítulo 2 de Êxodo, aleluia, a Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede engravida e tem um menino. Aleluia. E esse menino agora é guardado por 3 meses. Ele não consegue mais ficar quieto, porque todos nós sabemos que uma mãe, quando tem uma criança, a minha nora teve um bebê esses dias, chora, banho, troca fralda, comida, mama, chorar, aleluia, é algo normal. Então Moisés, quando criança, a Bíblia diz que ele chorava, ou a Bíblia não diz, mas digo eu, com certeza ele chorava, com certeza, aleluia, a mãe se preocupava. Então a Bíblia diz que na época que Moisés nasce, aleluia, Faraó estava matando todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele sabia da profecia que Deus levantaria um libertador para Israel. Todos sabiam, inclusive Faraó. Então ele diz assim, olha, vamos matar todas as crianças do sexo masculino que nascerem, aleluia, de 2 anos para baixo. E a Bíblia diz que as hebreias, aleluia, as parteiras hebreias é que matavam as crianças. Não eram as parteiras egípcias, eram as parteiras hebreias que matavam as crianças por ter medo também de ser morta. Mas Deus levanta 2 parteiras egípcias e diz assim, olha, não dá tempo, Faraó, elas são muito fortes. Quando nós chegamos lá, elas já deram à luz as crianças, nós não dá tempo de nós matarmos. O que Deus está falando com nós nessa noite, aleluia? Se quem está dentro não estende a mão, Deus levanta quem está fora. Aleluia! Se quem está aqui, eu digo aqui dentro das igrejas, não quer estender a mão, não quer ajudar, não quer fazer a obra, Deus salva lá fora. Não se preocupe, pastor Reinaldo, aleluia, não se preocupe, missionária, não se preocupe a igreja no todo, aleluia, que a obra não fecha, a obra não para, porque se nós não queremos, se nós achamos que, aleluia, já fizemos demais, Deus fala exatamente assim para nós nessa noite, senta, eu levanto alguém para pôr no teu lugar, mas a minha obra não para. Aleluia. Não, a minha obra não para. As parteiras egípcias, aleluia, cuidavam das mulheres que davam à luz. Então a Bíblia diz que nasce Moisés. Moisés é colocado dentro com um cestinho, betume por dentro, por fora, coloca no rio Nilo. O rio Nilo era para matar as crianças, porque o Faraó disse, só joga no rio Nilo, que o jacaré, que os bichos, os crocodilos vão, aleluia, devorar se não morrer afogado. Mas escute isso daqui, o que era para matar Moisés, lhe deu a vida. Aleluia. O que era para matar o menino, lhe salvou. Por quê? Porque segundo, aleluia, a Bíblia, o menino, em vez de descer para o mar, ele sobe e vai para trás do castelo de Faraó. A filha de Faraó está se banhando. Eu quero só, aleluia, 5 minutos ou 10 para, aleluia, você entender a introdução para nós entrarmos no que Deus quer. Aleluia. Então a donzela estava se banhando e o cestinho está subindo, não descendo. E vai até, aleluia, atrás, e alguém diz, olha, uma criança hebreia. Por quê? Porque a criança hebreia era diferente, aleluia, dos egípcios. O crente é obrigatoriamente ser diferente do mundo. Nós precisamos ser diferente, porque num país ou numa sociedade que todos são iguais, que tudo agora pode, nós precisamos fazer a diferença. Aleluia! Nós precisamos chegar em ambiente e mudar o ambiente. O ambiente não pode mudar o crente, é nós que temos que mudar o ambiente. Glória a Deus. Nós não podemos chegar, aleluia, numa festa, aleluia, e fazer o que eles fazem. Não, essa festa tem que ser mudada quando chega o crente. Aleluia. Mas isso não é, aleluia, para eu pregar, isso é para o vosso pastor, aleluia. Eu tenho certeza que
ele faz isso muito bem. Então a Bíblia diz, aleluia, que Moisés agora cresce dentro, aleluia, do Egito. São 40 anos estudando tudo quanto é faculdade que você imagina da época, Moisés fez. Mas um dia ele está na varanda, ele vê, aleluia, um egípcio brigando com um hebreu, aleluia. E ele sente no coração, por quê? Porque ele foi criado até os 8 anos, aleluia, pela sua própria mãe Joquebede, aleluia. E ainda recebia um salário, e você conhece a passagem. Então, quando ele é desmamado com 8 anos, ele vai para, aleluia, a casa de Faraó. E 40 anos ele fica estudando e trabalhando, ele seria o próximo Faraó do Egito. Mas Deus, aleluia, disse, não, Moisés, eu não quero tu como Faraó. Eu quero tu como libertador. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Não se preocupa se eu tirar você de lá. Olha aí. Aleluia. Se lá não está dando certo é porque eu tenho algo melhor para você. Aleluia. Eu tenho algo maior para pôr na tua mão. Porque o crente, aleluia, não pode passar por dificuldade. Colocaram na mente de algum crente, aleluia, de alguns crentes, que ele não pode ficar doente, que ele não pode ser desempregado, ele não pode passar por provas. Quem diz isso? O próprio Jesus falou, no mundo, aleluia, tereis aflição. Nós vamos ser afligidos, irmãos. Nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, mas isso tudo tem que ser pelo nome de Cristo. Aleluia. Aleluia. Pelo nome de Cristo. Então a Bíblia diz que ele desce, mata o egípcio, enterra na areia, aleluia, mas tudo que é, aleluia, escondido, um dia vem à tona. O vento sopra a areia e eles acham o corpo do egípcio e agora, aleluia, Moisés tem que fugir, aleluia. Moisés não está fugindo do homem, é um plano de Deus. Não que você vai sair por aí fazendo mal, porque, e na mentalidade dizendo que é Deus que está fazendo. Não, aleluia. Ele tem que fugir agora, ele está no deserto. E eu quero nesta noite falar para alguém que quer ser um obreiro no futuro, um pregador, uma pregadora, uma dirigente de círculo de oração, alguém que quer estar, aleluia, na frente de um trabalho. Presta atenção no que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu vim para meditar com os irmãos e sair daqui com a minha vitória nas mãos. Aleluia. Então a Bíblia diz que, aleluia, Moisés é chamado a subir o monte 8 vezes. 8 vezes Moisés sobe o monte para falar com Deus. E a primeira vez que ele sobe, aleluia, ele ouve a voz do Senhor e diz, Moisés, sobe o monte, eu quero falar contigo, aleluia. E ele sobe o monte e vê uma sarça, e você já viu alguém pregar sobre isso. A sarça é um dos arbustos mais comuns do deserto. Qualquer faísca pega fogo, queima, só que queima, aleluia, em minutos e apaga, mas aquela não, oh glória. Aleluia. Aquela sarça queimava e não se apagava. Aleluia. Porque aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da parte de Deus, aleluia, não se apaga, aleluia. Aquilo que vem da parte de Deus pode ser, aleluia, provado, pode ser, aleluia, perseguido, mas não se apaga, porque veio da parte do Senhor. Aleluia. Aquilo que vem do homem geralmente acaba. Você lembra, aleluia, quando Deus chama Samuel e diz, ó Samuel, unge Davi no lugar de Saul, por quê? Porque Saul foi ungido e escolhido por quem? Pelo homem, aleluia. E colocou os pés pelas mãos, mas Davi não, além de ter pecado, ou pecou, mas Deus o escolheu. Escuta isso daqui, irmão Amorim, mas eu vivo pecando, eu vivo mentindo, eu vivo assistindo, eu vivo fazendo isso, mas Deus manda dizer para você, então te arruma, porque eu te escolhi, aleluia. Aleluia. Te arruma, porque eu te escolhi. Escuta isso daqui, um escolhido, irmãos, aleluia. Ou ele faz, ou ele faz. Então é melhor você fazer, aleluia, ser provado, ser açoitado por Cristo ou por Deus, do que você não fazer e o mundo te açoitar. Você que tem aí uns 50 anos, assim como eu, para cima, você vai lembrar do que nossos pais nos ensinaram. O que eles ensinaram? Eles disseram, é melhor você apanhar dentro de casa, pelo pai e pela mãe, do que lá na rua.
Aleluia. É assim que Deus faz com o escolhido, varão. É melhor você ser repreendido por Deus. Aleluia. Oh glória. Do que apanhar do mundo. E olha que o mundo bate forte, irmãos. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele sobe o monte. E a sarça está queimando. E ele não está de frente para a sarça. Se você for ler, você vai entender. Ele está de costa e ele disse, eu vou me virar para ver o que está acontecendo. Porque na presença de Deus, dar as costas é a pior coisa que tem para o homem. É, Deus viu. Dar as costas para Deus é a pior coisa que tem na vida de um ser humano. Aleluia. Porque se Deus chamou, é melhor você dizer como, aleluia, Isaías, eis-me aqui, do que dar as costas, aleluia. Porque quando nós damos as costas para Deus, o mundo nos traga. Hoje eu vim aqui dizer para você, se até hoje estava de costa para a sarça, vira de frente, porque está pegando fogo ainda. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Ribadaia, suanaia, deba, saia da saia. Então a Bíblia diz que ele vira de frente para a sarça. E ele ouve a voz, aleluia, de Deus falando com ele. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Representava o mundo a sandália dele. Representava o pecado, representava os costumes do passado. Porque todos nós sabemos, ou deveríamos, quem estuda, aleluia, sabe que no Egito, para chegar diante de um Deus do Egito, aleluia, Moloque, Azera, e aquele monte de demônio que tinha, teria que entrar descalço diante deles. Então, para chegar diante de Deus, Deus disse, Moisés, se lá vocês adoravam descalço, por que tu vai entrar com a sandália aqui? Aleluia. Tira a sandália, Moisés. E vem, aleluia, a sandália significava a purificação de Moisés. Deus está falando para nós nessa noite. Por que lá tu dançava e levantava a mão, tu dava glória, ou gritava gol quando fazia gol, e agora aqui tu cruza os braços? Para que dar glória, Deus fazendo aí? Tira a sandália dos pés, porque tu não está diante de qualquer um. Aleluia. Vai falando. Oh. Tu não está diante de qualquer um, Deus está falando para nós essa noite. Então tira a sandália. Deus está dizendo, se humilhe. Aleluia. Mas tu sabe quem eu sou, pregador? Eu não sei, mas ele sabe. Aleluia. Aleluia. É forte. Tu sabe o que eu tenho, pregador? Eu não sei, mas ele sabe o que você tem. E o que você tem, aleluia, foi permissão dele. O que você é permissão dele. Aleluia. Porque nada está fora do controle da mão de Deus. Verdade. Não, nada. Se você está passando por um período difícil, mas o controle ainda está na mão do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Moisés tira a sandália. Aleluia. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito. E o que é que ele diz? Eu? Nem falar direito eu sei mais. Não, Moisés, eu quando escolho não erro. Eu escolhi você. Aleluia. Então você conhece bem a passagem. A primeira vez que ele sobe no monte, ele vê a sarça queimando e não se apaga. Deus fala dentro da sarça. A segunda vez que ele sobe, ou melhor, ele desce e Deus diz, tu não consegue falar sozinho? Não, Senhor, eu estou muito velho. Sabe aquela desculpa que o Amaury dá? De não querer mais pregar, porque a Márcia está daquele jeito, de não querer... Não, irmãos, para Deus não há desculpa. Não, para Deus ele fala para mim e para você o que ele falou para, aleluia, Samuel. Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Até quando? Capítulo 16, se quiser ler em casa do 1 Samuel. Até quando? Eu não tenho dó. Deus tem compaixão do homem, mas dó ele não tem. Deus tem compaixão. Então ele diz assim, então fazemos o seguinte. Quando você era bebê com 3 meses no Rio Nilo, eu coloquei Miriam do teu lado. Aleluia. Agora que você já está com 82 anos, eu vou colocar Arão do teu lado. Porque Deus nunca vai deixar você sozinho, irmão. Deus nunca vai abandonar um crente. Você pode dizer, mas ele esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu. Ele está só deixando até onde você vai com as tuas forças. Verdade. Porque enquanto o homem tiver força, aleluia, no braço, querer fazer sozinho, Deus diz, não, então deixa ele ir. Quando ele precisar de mim, eu estarei aqui. Então a Bíblia vai dizer que ele coloca Arão.
aleluia, do lado. E fizemos o seguinte, tu fala para Arão, eu falo para Arão, Arão fala para você e você fala para Faraó. Foram 10 pragas, todos nós conhecemos. E a última praga, aleluia, é a morte ou mortandade de todos os primogênitos. Deus estava dizendo assim, ó, existe um Deus no Egito que se chamava, aleluia, Moloque, que se chamava Tamuz, o mesmo nome. E esse Deus era considerado o Deus que dava vida e tirava a vida. E Deus disse, não, quem dá a vida sou eu. Aleluia. Aleluia. Glória. Quem tira sou eu. Aleluia. Deus Não poderoso. tem demônio que tira a vida ou dá. Escuta o que Deus está falando com você. Se alguém diz, não, teu filho vai morrer, teu filho vai para as drogas, a tua filha vai se prostituir. Não, você diz, não, eu sirvo a Deus, não a Tamuz, quem dá a vida. Glória. Aleluia. Oh, Deus glória. poderoso. Quem tira a vida, aleluia, é só o Deus que eu sirvo. E Ele prometeu que os meus filhos, escuta o que Deus está dizendo para alguém aqui. Ele prometeu que os meus filhos seriam obreiros na casa do Senhor. Aleluia. Então faz o seguinte, irmão, coloca nas mãos de Deus aos pés da cruz e dorme tranquilo, porque não é Tamuz que manda dentro da tua casa, é Deus dos hebreus, aleluia. Aleluia. Peraí. É fiel. E a segunda vez, escuta, agora eles atravessam no capítulo 14, versículo 15, eles estão diante do Mar Vermelho e você conhece. Deus pergunta para Moisés, aleluia, Moisés, tu tem na mão? Senhor, eu estou calejado com esse povo. Isso porque só fazem 3 dias que nós saímos do Egito. E eles já estão murmurando. E o que é que tu tem na mão? Eu tenho um cajado, então toca nas águas. Não foi o cajado, não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. A Bíblia diz que foi um vento forte do Oriente, porque aquilo que vem de Deus, vem na direção certa e vem forte. Oh, glória! Aleluia. E vem forte. Deus está falando para mim aqui agora, escuta, que tem algo forte que vai acontecer nesse lugar, pastor, aleluia. Nos próximos dias, Deus vai soprar algo e vai acontecer algo grande nessa Aleluia. igreja, aleluia. Porque Glória o a que Deus. vem de Deus, oh glória, Vida baia, se andadaia, doia, passa. Ria, sodemadaia, sa. o que vem de Deus, aleluia, não vem com fraqueza. Porque a Bíblia diz que a minha força, aleluia, é o quê? A minha fraqueza se aperfeiçoa no quê? Na força que vem de Deus. E o que vem de Deus é forte. Aleluia. O que vem de Deus é grande. Glória a Deus. A crentaiada aí quer ver, aleluia, cadeirante levantar. A crentaiada quer ver morto ressuscitar. A crentaiada aí fora, aleluia, quer ver a ideia que tudo isso Deus pode fazer. Mas não tem ninguém que olha para quem está do seu lado e diz, ó, o maior milagre está aqui. Quem era esse daqui? Um mentiroso? Pagava? Não. Mentia, adulterava, fumava, bebia, aleluia. O maior milagre é uma alma se render a Cristo. Glória, aleluia. Sinais tem que acontecer? Tem, aleluia. Mas primeiro, se não, oh glória. Aleluia. Me lembro agora, escuta, oh glória. Me lembro que 4 amigos descem um coxo pelo telhado. Lembra disso? Todos nós lembramos, aleluia. Todos nós conhecemos essa passagem. O que é que Jesus olha para ele e diz, ó, perdoados estão os teus pecados. O que eles dizem? Nós não queremos esse perdão. Nós queremos ver ele levantar. Deus vive. O povo quer o quê? Milagre, aleluia. Quer ver ressuscitar a pessoa? Sim, aleluia. Mas primeiro precisa converter. Não há, aleluia, crente que Deus vai, aleluia, fazer milagre se ele não sai do pecado. Deus vive. Jesus. Não. Olha o preto. Primeiro Deus precisa converter. Claro que aqui, aleluia, é coisa minha. Porque há o livre-arbítrio. Você quer ou não quer? Deus não entra empurrando a porta. Verdade. Não, eu não quero esse Jesus em vocês. Fica tranquilo. Quando você chegar lá embaixo, você vai lembrar do que foi pregado hoje. Verdade. Aleluia. Ô glória. Então a Bíblia diz que eles saem do Egito, diante do Mar Vermelho, eles atravessam. Aleluia. Segunda vez que Moisés sobe o monte. Está tudo certo, parece que está tudo indo bem. Agora já estão saindo do Egito. Saíram com muito ouro. Muito.
não fizemos nem ideia de quanto ouro, prata, bronze, quantas coisas Israel levou. Aleluia. Tanto é que mais na frente eu vou falar do que, aleluia, foi feito. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus chama Moisés e diz: ei Moisés, está tudo certo, está tudo certinho. Então vamos fazer o seguinte: lá no Egito o povo acostumou a adorar, aleluia, a deuses, acostumou a, de noite, com aquele sofrimento todo, levantar a mão e adorar qualquer deus. Mas nós vamos fazer o seguinte: no deserto, nós vamos fazer uma tenda, um tabernáculo. Sobe o monte, aleluia. E eu vou te dar as medidas, as cores, os utensílios, tudo que vai ser feito. Leva uma caneta e leva um papel, Moisés. Não, vai só orar, Moisés. E a Bíblia diz que 40 dias Moisés fica lá em cima. E Deus dá o tamanho certinho do tabernáculo. E quando ele desce, aleluia, a segunda vez que ele desce, ele diz: Senhor, quem vai construir? Ele diz: fica tranquilo. Chegamos aonde nós lemos. Senhor, mas aonde estão aleluia, os pedreiros, os carpinteiros, nos dias de hoje? Os eletricistas, os pintores? Não. Eu já me provi de um só. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glorificado Eu sinto Deus nessa casa. Aleluia. Porque Deus não precisa de quantidade. Eu já falei isso e vou repetir. Deus precisa de qualidade. Deus vai chamar a quantidade para, no meio da quantidade, ele escolher a qualidade. Aleluia. Porque o que tem de crente caindo pelas barrancas, aleluia, o que tem de crente que tocou é crente cristal. Se falar para ele que ele cantou mal, aleluia, ele não vem mais. Se não der uma oportunidade em todo culto para ele pegar o microfone, ele não vem mais, aleluia. Se disser para ele: ei, se vista como crente, não, então eu vou para tal outra igreja. Deus está dizendo para você: chega de ser crente mimimi, está na hora de voltar a ser crente raiz, está na hora de voltar a ser crente, oh glória, Aleluia, Jesus. de segurar a barra, aleluia, de levar pancada, porque crente é assim, irmão: quanto mais apanha, mais cresce. Aleluia. Ora, Mashiach. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós adoramos. Aleluia. Isso eu estou falando para crente raiz, para crente que segura, aleluia, na espada e diz: não, pode vir, que eu não consigo, mas quem me chamou, oh glória. Eu acho interessante, irmão. Aleluia. Acho interessante. O crente pega o microfone, ele canta, ele fala em mistério, ele profetiza, mas ele largou, ele cruza os braços. Eita glória. Deus vivo. Araia de baixo. Ele não é capaz de dizer um aleluia no culto inteiro. Deus. Mas com o microfone na mão, Eita glória. Fala, Deus. nós somos muito bons com o microfone na mão aqui em cima, irmãos. Nós somos bons demais. Aleluia. Mas não é com o microfone na mão que Deus escolhe um crente, um obreiro, uma obreira, não. É no seu quarto escondido. Oh, glória. É no meio das provações é que Deus escolhe. É no meio das lutas missionárias é que Deus separa meninas de mulheres de Deus. É no meio das provas que Deus separa homem de Deus com menino. O menino pega o microfone e pula, aleluia. O homem de Deus, ele pega o microfone e diz: Deus está nessa casa. Aleluia. E você olha para esse obreiro, ele não tem o que comer, oh glória, eu sinto Deus. Aleluia. Você olha para esse obreiro, estou usando como exemplo, ele anda de ônibus, aleluia. Ele está, aleluia, desempregado, às vezes alguém enfermo, mas ele diz assim: ó, eu vim aqui para dizer que Deus vai fazer um milagre. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher de Deus. Aleluia. Oh glória. Ramanda série me calabassuri me candará. Eu glória, eu sinto a glória do Senhor. Então Moisés desce e diz: Senhor, esse é o tamanho, essas são as cores, esses são os utensílios, sim Senhor. Aleluia. E aonde está alguém? E aqui nós lemos, aleluia. Depois disso a Bíblia diz que Deus diz a Moisés: Moisés, eu me provi de um homem chamado Bezalel. Aleluia. O nome Bezalel significa na sombra, oh glória de Deus. Glória a Deus. Na sombra. Mas veja bem, aleluia, escuta.
Eu não vou, aleluia, muito longe, porque eu sei que os irmãos estão cansados. Dá para ver no rosto, irmãos. A Bíblia diz que o rosto alegre era para você estar dando glória. Mas eu não tenho nada para glorificar. E o ar que você respira é de quem? Verdade. O ar que eu respiro é de quem? Irmãos, eu cheguei, aleluia, com um carro. Eu tenho um carro pago para a glória. Eu sei que tem gente que tem aqui carro melhor. Eu só estou dando como exemplo. Eu tenho um carro pago, eu tenho uma casa paga. Hoje, aleluia, hoje ainda comi um filezinho de porco, coisa mais gostosa. Irmão, era para nós estar dando glória. Aleluia. Verdade. O irmão entregou para mim aqui agora. Já volto na palavra. Se o pastor Renato me der 5 minutinhos para contar o testemunho, aleluia. O irmão entregou para mim aqui agora dizendo, tu já andou de avião? Eu disse, não, mas eu tenho promessa. Aleluia. Eu tenho promessa. Eu acho que eu contei isso da outra vez, não vou repetir. Eu conheci um pastor, eu preguei numa igreja em Blumenau e orei por uma irmã e ela disse que a profecia se cumpriu na mesma noite, porque ligaram para ela e ela arrumou um emprego no Santa Isabel, no hospital que ela sempre quis. E ela liga para mim e diz, tu podia orar pela minha irmã que mora nos Estados Unidos? Eu disse, ora, manda ela ligar que eu oro. Orei pela irmã Helena e o esposo dela, nós começamos a ter uma amizade, o pastor João, pastor da Batista, dos Estados Unidos. E começamos a conversar, faz uns 2 anos que nós conhecemos. E ele conversa de lá, de cá, cada vez que ele ligava eu já sentava ou deitava, porque era pelo menos 1 hora e meia. A conversar por telefone e ele falava das histórias dele, um homem muito culto, muito sábio, aleluia. Um obreiro da Batista, os irmãos sabem que tem muita sabedoria, para a glória de Deus. Um dia, toca o meu celular, de manhã, eram as 10 horas da manhã, ele disse, pastor Amaury, tudo bem? Pai do Senhor? Pai do Senhor, tá. Como é que o senhor está? Estou bem. Eu disse, senhor, tá? Como é que o senhor está? Eu estou bem, eu estou aqui na rodoviária de Blumenau. Eu disse, como? Ele disse, não, é porque eu vim no Rio de Janeiro, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, eu vim dos Estados Unidos, botei a placa para vender no Rio de Janeiro e disse, eu vou conhecer o pastor Amaury, vem para Blumenau. Eu vim aqui, peguei ele na rodoviária, ficou 1 semana comigo. Quando ele foi embora, ele falou para mim assim, escuta, entendo o que Deus está falando. Eu preguei em Dayal e o irmão disse, olha, Deus vai te levar para o Canadá. Eita glória. Prepara o teu passaporte. Mas não consegui porque isso é caro e é burocrático. Um dia Deus vai dar graça. E o pastor João na minha casa, no último dia que ele veio, que eu levei na rodoviária para ir embora, ele disse, tu tem passaporte, filho? Eu disse, não tenho ainda. Então prepara, porque eu vou te levar para os Estados Unidos antes de você morrer. Por que Deus está falando isso, irmão? O que Deus está falando para alguém? Eu vou tirar você da onde você está. Deus está falando contigo. Porque aonde você está, você acha que tudo está acomodado, que está tudo certinho. Deus está dizendo, não é aí o teu lugar. Não. Te prepara porque eu vou te arrancar de lá e não vou deixar raiz nenhuma, ô glória. Aleluia. Eu vou te arrancar de lá com raiz e tudo, para o que aquele que te afrontou, aquele, aleluia, que se levantou, vai olhar para, aleluia, para onde eu te arranquei e vai dizer, mas quem é que estava aqui, ficou só um buraco? Foi Deus que te arrancou, aleluia. Aleluia. Mas não, aleluia, se preocupe, eu te arranco, mas eu te planto numa terra melhor. Oh glória! Oh glória! Então Deus disse para Moisés assim, eu já levantei um homem chamado Bezalel. Escuta isso daqui. Aleluia. E eu o enchi. Leia. E eu o enchi do meu espírito. De sabedoria. Não é para pregar e estar virando carambota, Deus está dizendo não. Não é para, aleluia, profetizar também não. Não é para cantar e o céu descer também não. Eu enchi de sabedoria para trabalhar na minha obra. Oh glória. Aleluia. É forte. Oh glória. Glória a Deus. Para trabalhar na minha obra. E qual é o meu salário, irmão Amaury? Que eu vou trabalhar para Deus. Deus diz, que salário? Eita Glória. Porque está assim, não está? Eu só canto se por quanto. Eu só prego por quanto. Aleluia.
Aí Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, mas eu já paguei teu salário na terra. Eu já paguei. Oh, glória a Deus, Eu aleluia. já paguei. Aleluia. Deus levanta Bezalel, nomes na sombra de Deus. E o que eu acho interessante, a Bíblia é tremenda, aleluia, ela tem algo que se revela sozinho, irmão. Você quer alguma resposta da Bíblia? É só ler, ela se responde. Aí vem o Salmo 91 dizendo assim, ó, quem habita na sombra do Onipotente. E o nome do homem era Bezalel, a sombra de Deus. Mas Deus dizia, eu vou encher do meu espírito para trabalhar na minha obra. Ele vai ter sabedoria para fazer, aleluia. Ele vai pintar, ele vai trabalhar de eletricista, ele vai trabalhar de pintor, tudo isso eu vou pôr na mente dele. Ele era desconhecido, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus chama ele por nome, e não pelo nome. É diferente. Pelo nome eu conheço o pastor. Eu conheço o pastor, eu conheço a pastora, eu sei o nome. Deus está dizendo, se eu chamar pelo nome, todo mundo sabe, mas eu vou chamar alguém por nome que ninguém conhece, mas eu conheço, Deus está dizendo. Aleluia. Eu conheço. Oh, glória. Você lembra do capítulo 11, e versículo 28 em diante de João? Quando Jesus chega na frente da pedra, que a pedra está na frente de Lázaro, ele chama o Lázaro pelo... todo mundo conhecia Lázaro. Ele não chamou por nome. Aleluia, porque todos conheciam. Talvez tenha alguém aqui que nunca pegou o microfone. Talvez tenha alguém aqui que nunca cantou um hino, que nunca deram uma oportunidade. Estou usando como exemplo, pastor Reinaldo. Aleluia, nunca. Mas Deus está dizendo, eu vou te chamar por nome nessa noite. Aleluia. A igreja não te conhece, oh glória, mas eu te conheço. Oh, glória. Deus chama Davi pelo nome. Chamei Davi atrás das ovelhas malhadas, pelo nome. Todos conheciam, mas Deus chamou Bezalel por nome. Deus está dizendo, não, eu vou esconder ele, que no meu tempo, aleluia, Israel vai saber quem ele é. Aleluia. Oh, glória. E ele dá sabedoria para Bezalel, aleluia, fazer todo o tabernáculo, todo. Mas o que me chama a atenção, e eu estou indo para o final, tenho 5 minutos. O que me chama a atenção, aleluia, que Deus diz, ó, o tabernáculo vai ser desse tamanho, vai ser desse comprimento, essa altura, vai ter as tendas assim, vai ter o propiciatório, vai ter isso. Mas a primeira peça que Deus manda ele fazer é a arca. Por quê, irmão? Por que Deus manda fazer a arca? Porque Israel, aleluia, entendia que a arca era a presença, e uma igreja sem presença, para que igreja grande? Para que Deus vai mandar construir uma sinagoga, aonde cabe 20 mil pessoas? Estou dando um exemplo, não estou criticando ninguém, pode construir igreja aí faraônica, aleluia. Para que Deus vai mandar colocar estofado de avião para os obreiros sentar, se não tem a arca dentro dela? Aleluia. Eita glória. O primeiro utensílio que Deus manda Bezalel construir é a arca da aliança. Porque onde existe a presença de Deus, pode faltar tudo dentro, aleluia, na terra, mas tem a presença de Deus. Quando Saul peca, aleluia, quando Saul peca, a Bíblia diz que ele se agarra ao trono. Ele não quer deixar o trono. Ele quer o trono, mas quando Davi peca, ele diz, leve a coroa, leve a estola, leve tudo, mas não leve a presença de Deus. Eu estou sentindo Deus está dizendo para mim aqui, ó, diga a essa igreja, e os irmãos me conhecem, sabem que eu não vou brincar com isso, que eu vou chamar alguém por nome nessa igreja, para novamente trazer a minha presença para dentro da igreja.
Deus está procurando, eu disse da última vez, vou repetir. Se Ele está procurando é porque existe, apenas se perdeu. Deus está procurando, não Bezalel mais, não. Deus está procurando alguém, aleluia, para trazer novamente a glória, irmãos. Aleluia. Porque os nossos cultos, eu digo nossos num todo, estão frios. Verdade. Os nossos cultos estão mornos, aleluia. E Deus vomita da sua boca o morno. Aleluia. Aleluia. Verdade. Cantamos, aleluia, mas não passa do teto. Não. Puxa. Pregamos o que você quer ouvir, aleluia. E não o que Deus quer falar. Deus está dizendo assim: ei, Bezalel, nos dias de hoje, tu tem uma tenda, um tabernáculo para construir? Sim, Senhor, eu tenho. Forte. Quem te chamou? Olha que interessante. Ele diz assim, ó, Deus diz assim, ó, Moisés, eu chamei. Então quer dizer que não foi chamado pelo pastor Renato. Estou conjecturando. Não. Quem chamou foi Deus. Aleluia. Eu chamei, aleluia, por nome, para construir um tabernáculo. Não, eu não chamei ele para ser uma estrela. Não. Eu não chamei ele para pregar, aleluia, em grandes concentrações, nada contra, para se mostrar, não. Eu o chamei. Primeiro quem chamou? Eu. Deus. Aleluia. Para quê? Para trabalhar para mim. Aleluia. Não trabalhar por mim e não trabalhar sem mim. Eu chamei você para trabalhar na minha obra. Aleluia. Glória. Verdade. Então aqui tem algumas verdades, algumas lições. Outro dia nós voltamos, se o pastor nos convidar. Quem chamou foi Deus. Aleluia. E quem mandou construir foi Deus. Glória. Mas o que me chama mais atenção é que Deus disse, ó, constrói primeiro a arca, depois constrói o resto. Glória. Porque sem a minha presença, não adianta tabernáculo. Glória. Sem a minha presença, não adianta sinagogas. Não. Sem a minha presença, não adianta cantar. Porque quem canta sem a presença de Deus, agrada ao meu ouvido. Mas não mexe com o coração de Deus. Aleluia. Essa noite Deus está dizendo para mim, eu não vou chamar você pelo nome. Eu vou chamar você por nome. É Deus. Aleluia. Que maravilha. Chamar por nome. E há uma grande diferença, irmão. Porque Deus, quando chama, Ele não erra. Ele não erra. Verdade. Não. E a minha Bíblia vai dizer, se você estudar bem estudadinho, a minha Bíblia vai dizer que quando Bezalel termina de construir tudo, ele sai de cena. Por quê? Aleluia. Porque quem trabalha para Cristo não pode aparecer. Aleluia. Glória a Deus. Quem trabalha para Cristo não aparece. Aleluia. Quem trabalha para Cristo faz Cristo aparecer. Aleluia. O que é que disse João Batista? Ele cresceu de vez. Irmãos, essa noite é muito sério que Deus mandou nós conversar com os irmãos, meditar. O que é que Ele quer dessa noite? Alguém que deu ouvido, aleluia, a Ele dizendo, eu chamei você por nome, para trabalhar na minha obra, não para se aparecer na minha obra. Verdade. Nessa noite Deus está dizendo, a primeira coisa que eu quero que você construa é a minha presença dentro de você novamente. Porque você precisa ter Deus. O tabernáculo hoje não existe, somos nós. Aleluia. A arca ninguém sabe onde está. Aleluia. Nós somos templos da arca, da presença. Então Bezalel nessa noite, aleluia, não existe. Mas existe um homem, uma mulher nessa igreja que precisa dizer, Senhor, eu vou trazer novamente a arca do concerto para dentro da casa do Senhor. Aleluia. Fica de pé comigo. Oh, glória. Aleluia. Glória, aleluia. É forte. Ei, demarasse anda lavaia, dom demais. Queria orar com você nessa noite. Se Se você ouviu Deus chamar você por nome, quer que eu ore, vem na frente. Senão nós vamos orar daqui mesmo. Aleluia. Mas irmãos, uma coisa eu te garanto. Servir a Deus não é qualquer um não.
Servir do jeito que alguns estão servindo é fácil, cara. Fácil, muito fácil servir a Deus. Pode tudo, não tem problema isso. Agora eu aprendi, essa semana alguém falou para mim lá em casa. Não, irmão, agora eu aprendi, não é bem assim como foi pregado. Eu disse que bem assim. Eu prefiro ficar como Paulo ensinou a Timóteo. No primeiro capítulo, no primeiro livro de Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, unge presbítero na tua igreja, ensina as mulheres mais antigas a serem castas, para que as novas que estão chegando aprendam com elas. Não é isso que Paulo ensina? Aleluia. Mas no segundo livro de Timóteo, Timóteo está desviando porque está olhando para o mundo. Timóteo está dizendo, mas eles podem. Aqui faz, lá faz. E o que é que Paulo diz, Timóteo? Tu fica naquilo que tu aprendeste desde... Glória. Aleluia. É Deus vivo. Irmãos, se for para mudar, muda para servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Não vai com Maria, vai com as outras, não. Verdade. Você aprendeu, aleluia, do jeito que os nossos pastores antigos nos ensinaram. Continue, aleluia. Continue dizendo, não, isso daqui é pecado. Porque há 50 anos atrás isso daqui era pecado. Continua sendo. Não muda, não muda. Continua dizendo que é pecado. Não abraça o pecado dizendo que mudou, não, que você aprendeu. Diga, não, o pecado ainda continua sendo o mesmo, porque Deus me chamou assim. E quem vai mudar é Ele. Aleluia. Tem mais alguém que Deus está chamando por nome nessa noite? Vem na frente. Senão eu vou erguer a minha mão e vou orar. Eu sinto, aleluia, que Deus falou com nós nessa Glória a noite. Deus. Orabacandarai. Oh, glória, 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 glória. Um minutinho para você meditar. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Será que eu estou trazendo a arca mesmo, irmão? Será que eu estou colocando a mão na arca, aleluia, arrastando ela ou estou trazendo ela? Porque nós sabemos que a arca não era arrastada, era nos ombros, aleluia. E há um peso muito grande na presença de Deus, irmão. Para trazer a arca não é de qualquer jeito. Tanto é que Uzá botou a mão nela e foi rachado no meio. E ele não estava em pecado, é que só que ele queria colocar a mão onde não podia. A arca do concerto não é carregada em cima de vaca ou de boi novo, não. A arca do concerto é em cima do ombro do sacerdote. Glória! Para trazer a arca, pastor, aleluia. Tem que ter, aleluia, o chamado. Não é de qualquer jeito. Mas a minha mulher não quer fazer, irmão, aleluia. O meu marido não quer, aleluia. Então faça você e mostre que Deus é na tua vida. Aleluia. Ele não dobra o joelho, ele não ora. Ore você, mulher. Ela não faz nada, faça você, traga a glória para dentro da tua casa primeiro e depois traga para a obra. Eu estou chamando você por nome nessa noite. Quer o diabo, quer não, eu vou chamar você por nome e vou te encher do meu espírito. Glória! Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Olha a arca voltando para cá, pastor. Olha a arca chegando oh, glória! Sai da frente, Satanás. Aleluia. Essa igreja vai ter, aleluia, a tua glória de Deus novamente. Pessoas serão curadas nesse lugar, Deus está dizendo. Pessoas serão renovadas. Eu vou voltar a encher homens e mulheres nesse lugar. Aleluia. Eu vejo reuniões para fechar esse trabalho. Eu vejo picuinhas por telefone. Eu vejo ligações na madrugada dizendo, não, aquilo lá não vai dar certo, vai fechar. Eu vejo homens e mulheres, aleluia, fofocando. Deus está dizendo, deixa comigo, não coloca a tua mão, aleluia. Retira a tua mão porque eu vou
Vou fazer uma obra tão grande na tua vida, homem. Vou mudar tudo ao teu redor. Vou mudar tudo dentro e vai sair para fora. Eu hoje te chamo por nome. Eu hoje te encho de sabedoria. Eu hoje te renovo e coloco o ministério profético na tua boca. Deixa o homem falar. Deixa o homem criticar. Porque quem chama não erra. E foi eu que te chamei. Recebe a minha presença e a minha glória, diz o Senhor. Olha Deus aí. Olha Deus fazendo arca aí. Olha Deus usando homem e mulher para trazer a arca aí, ó. E a bacaia anda e a sé. Eu chamei Bezalel. Há 2 a 3 mil anos atrás eu chamei Bezalel, mas hoje eu chamo você, Deus está dizendo, aleluia. E vou te dar sabedoria. Como eu dei para Salomão, que ele não pediu, eu vou dar para você, Deus está falando. Olha, ele está falando com alguém aí, ó. Como tu não pediu ouro, prata, não pediu a morte dos seus inimigos, pediu sua sabedoria, eu vou te encher então nessa noite. Oh, Deus. Eu vou te encher de sabedoria. Não te preocupa. Está com o coração preocupado. Está dizendo, e agora, Senhor? Olha o milagre, Senhor. Eu sou especialista em fazer milagre. Eu sei quando eu vou fazer. Sei como eu vou fazer. E sei por que vou fazer. Não estou fazendo e não vou fazer porque tu mereces. Não, não merece. Mas a minha misericórdia. Então digo assim para ti: prepara-te, que nos próximos dias chegará na tua mão que tu está precisando. Nos próximos dias. E tu vai olhar para mim e vai dizer: Senhor, só tu mesmo. Eu digo assim para ti: só eu mesmo. Se há algo que tu precisa nessa noite de milagre, eu vou fazer para mostrar a minha glória, diz o Senhor. Amado Deus eterno, Pai, eu sinto a tua presença, Deus. Mas eu devolvo o microfone para quem é de direito, com glória. Mas a tua glória está nesse lugar, Pai. Porque tu chamou pelo nome. Tu chamou para uma obra. Tu chamou nessa noite homens e mulheres que estavam, aleluia, querendo parar. Tu chamou, aleluia, homens e mulheres por nome, porque, aleluia, tu tens uma obra para fazer, aleluia, na tua obra aquilo que tu colocou na mão desse homem e dessa mulher. Então, nessa noite, Pai, a minha oração é: enche essa casa com a tua glória, no nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor. Amanhã, culto de Santa Ceia. 18h30, oração, 7 horas, iniciamos o culto de Santa Ceia. Aleluia. Venham para a casa do Senhor. Aleluia. Pensa em culto maravilhoso. Deus usou o profeta em tremendo. É a igreja buscando, a igreja clamando, e Deus respondendo a oração, pastor Renan. Igreja, é Deus respondendo a oração desse ministério. Pela misericórdia de Deus usando os vasos. A igreja tem clamado e Deus vai fazer maravilha. Que Deus abençoe, pastor, mais uma vez. Maravilha. Que Deus abençoe e continue te usando cada vez mais. Aleluia. Com simplicidade. Eu creio que Deus vai te trazer outras vezes aqui. Vai vir os convites aqui para a glória de Deus. Que Deus abençoe.
Vem, igreja. Aleluia. Então, pessoas, não quero nem pra cá. Oh, se andará. Eu gosto disso. É desse jeito, pastor Renan. É disso que Deus quer também da tua vida. Ele nos exorta e nos lembra. Ele faz coisa maravilhosa. Ah, mas a palavra foi dura. Para mim, ela foi maravilhosa. Para mim me consertar, para me buscar mais, para mim descer mais na onda minha. Para você descer mais, é para mim, para você se colocar mais na presença de Deus, buscar aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, igreja. Há um despertamento para mim, para a tua vida nesse lugar. E Deus trouxe eu e você aqui nessa noite. Poderia estar só a igreja cheia, mas não, o Senhor disse, é eu e você. E Deus falou poderosamente comigo e contigo. Amém, igreja? Vamos para casa? Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito desde o começo desse culto, desde o Senhor ter trazido nós dos nossos lares até para casa, Pai. E nessa noite, Senhor, o Senhor, Pai, falou poderosamente, Pai, através da tua palavra, através da tua presença, através dos dons espirituais, através da tua palavra revelada, Pai, através do teu filho que trouxe a mensagem, Pai.